Então, a contabilidade online vai muito da necessidade da pessoa. Por exemplo, o que que a contabilidade online ela vende? Ela vende commodity. O que são commodities na contabilidade? Ela vai te entregar uma folha de pagamento, ela vai te entregar os seus relatórios contábeis, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, balancete, e vai te entregar a questão tributária, os boletos de Simples Nacional, PIS, COFINS, imposto de renda e tudo mais. Só que é o seguinte, como eu acabei de falar, a contabilidade é uma ciência social. Principalmente para o pequeno e médio empresário que não tem uma estrutura de pessoal, né? Vamos colocar assim, ele não tem um cara para o financeiro, ele não tem um cara para o departamento pessoal, ele não tem um cara do faturamento. A contabilidade online vai atrasar esse processo. Por quê? Por exemplo, qual é a dificuldade que hoje todo mundo tem com todo e qualquer serviço online? A impessoalidade. Você não fala com pessoas, você fala com robôs. E ainda tem um outro detalhe: você tem um horário para falar com esses robôs. Então vamos supor que você recebeu uma carta da Secretaria de Fazenda, recebeu uma carta da Receita Federal. Geralmente, pela pouca experiência que eu tenho, a pessoa nem lê, vê o brasão da Receita do Brasil, ficar desesperado. Ficar, não nem lê. Às vezes, como já aconteceu, às vezes é um documento para informar que, por exemplo, ela tinha, sei lá, R$ 1.000 para restituir de imposto de renda, mas tinha 500 para pagar. Vai que é um crédito tributário. É só para compensar, mas a pessoa não lê, ela simplesmente fica desesperada, aí vai passar a mão no telefone, vai procurar a contabilidade online, não vai conseguir falar. Ainda tem essa outra questão. Como é um serviço online, você contrata por pacote. Ó, esse pacote aqui de, sei lá, R$ 100, eu vou te dar, vai emitir 3 notas por mês, você tem direito a tantos lançamentos contábeis e não tem recálculo de guia, seja de INSS, FGTS ou Simples Nacional. E se você precisar? Ah, mas eu paguei R$ 100, aí o recálculo é mais 100, só o recálculo. Então, quando você tem um serviço, vamos colocar, humano, e esse também é um dos objetivos da JOB no Contabilidade, é o seguinte, é pegar você pela mão. Porque, como eu falei anteriormente, Lincoln, o empresário ele não é obrigado a entender de contabilidade. Ele não é obrigado a entender de contabilidade. Agora, quando você tem uma contabilidade online, você tem que entender de contabilidade, sabe? Porque eles não vão te explicar. Muito interessante, né? Porque não é um caso de o cara, a contabilidade é ruim ou é bom. Não. É entender, até mesmo para o modelo de negócio, né? Sim. Contábil. Então, caramba, será que eu consigo melhorar esse processo de atendimento, humanização? Só que eu acredito que se ele muda isso, no geral, é natural que a precificação ela aumente também. Realmente. Que eu consigo enxergar tanto o processo contábil quanto o processo de advogado, entre outros profissionais dentro do meio corporativo, é quase como médico. Entendeu? No mínimo, o cara tá ali para fazer o paliativo para nada acontecer, né? Preventivo para nada acontecer, ou ele tá ali para resolver. Então, quando você tem ali apenas um sistema que está entregando um processo de commodities, você não consegue enxergar. Por exemplo, imaginar um cara, mais uma vez, porque o e-commerce ele tem muito isso, né? A escala do e-commerce é muito rápida, vamos colocar assim, perante os outros tipos de empresa. Então, o cara está ali no Simples Nacional, e o Simples Nacional, no primeiro anexo, acho que começa com 4,5%, né? 4%. 4%. Então, aí ele, pô, tava maravilha do mundo. Aí ele vai lá e chega a 3 milhões e para e-commerce, cara, isso é nada. Agora, de repente, para o João, que trabalha só ali no negócio local, ele, até pela questão de fatia de mercado, ele não vai conseguir chegar numa escala dessa. Agora, se ele estiver dentro da internet, eu estou falando e-commerce, mas pode ser um lançador de produto online, ou de serviço online, ou igual a própria contabilidade, né? Igual a própria nós tem. Então, o processo de escala é muito grande. Sim. E aí ele já chegando ali no faturamento de 3, 4, 5K, ele já está pagando ali um imposto, acho que no último teto de 9 ou 12, né? Então, comércio no Simples Nacional, o limite é 4.800.000, no acumulado dos últimos 12 meses. Então, você chega a pagar na alíquota referencial 19%, aí tem o cálculo da alíquota efetiva, porque de simples é só o nome, né? Costumo brincar, o Simples Nacional é simples. Há controvérsias, depende, depende muito, mas você vai pagar aí entre 16% e 19% na última faixa
E aí, de repente, seja o momento do cara sentar para analisar, cara, será que eu tô no enquadramento correto? Será que, de repente, eu não teria alguma renúncia fiscal em algum outro processo, dependendo do enquadramento da minha empresa? Porque a gente vê muito na internet, cara, se eu abrir meu telefone aqui agora, vai ter alguém lá falando, cara, se você vende no Simples, você tá perdendo É dinheiro, dinheiro, pô. saia do Simples. É, E que não é uma mentira. de fato. Entretanto, precisa de uma análise. Na tua visão, como é que funciona esse processo? De repente, aonde que cabe ou aonde que de repente não cabe? Como que isso pode ser coordenado de uma maneira tranquila? Então, como você mesmo disse, Lincoln, a análise tributária é a chave do sucesso. Porque se você entende exatamente a sua área tributária, isso vai facilitar até na precificação dos seus produtos. Por exemplo, em vias de regra, se você está faturando até 200 mil, 180, 200 mil por mês, dependendo do seu produto, porque, como eu disse, é ciência social, então tudo depende. Por exemplo, quando você disse em relação à renúncia fiscal, uma coisa é a pessoa que vende, vou colocar um exemplo que eu tenho na minha base, cueca. Você não tem benefício fiscal nenhum para aquilo dali. Não é monofásico, não tem substituição tributária nem nada disso. Agora, se eu vendo no Mercado Livre, por exemplo, creme para cabelo, é perfumaria, é produto monofásico de PIS e COFINS. Então, de repente, dependendo da. E ainda tem isso, tem que ver a minha estrutura de custos, a minha folha de pagamento, né, os meus custos diretos e indiretos para a venda desse produto. Então, você tem que fazer uma análise, que eu costumo dizer, uma análise 360 graus. Você precisa ver quanto que custa para você vender aquele produto, se aquele custo de mão de obra está alto, porque para você ir para o lucro real, por exemplo, que é o melhor dos mundos, porque, como o próprio nome diz, é real. É receita menos despesa. O que sobrou é a minha base de cálculo. Então, se você tem uma operação enxuta, como a maioria dos e-commerces tem, tende a não ser muito lucrativo, pelo menos nessa primeira fase do negócio, então você está faturando escalar 100, 150, 200 mil, você sair do Simples Nacional. Tende a não ser um melhor negócio. Agora, você tem que fazer uma análise do tipo de produto que você vende, de quem que você está comprando, e até uma outra coisa, se vale a pena você sair do seu estado. Porque aqui no Brasil a gente tem alguns paraísos fiscais para e-commerce, por exemplo, Minas Gerais e Santa Catarina. Então, tem muita gente que tem e-commerce aqui no Rio de Janeiro que está pensando seriamente em sair do estado por conta disso. Por que será, né? Porque aqui, infelizmente, não há um grande incentivo para e-commerce, diferentemente de alguns estados, né? Como a gente conversou há um tempo atrás, alguns estados no norte, com relação à importação, a gente sabe que muita coisa que se vende no e-commerce, ela é importada, principalmente da China, como quase tudo hoje em dia da China. Então, assim, tem que sentar para você fazer uma análise, ver de fato qual é a estrutura do seu negócio. O ideal é que você não faça isso no meio do caminho, que você já tenha esse estudo no início. Vamos sentar, vamos conversar. Não, ó, eu vou abrir uma empresa. Você vai vender no Mercado Livre, vai vender na Amazon, seja onde for. Não começa como MEI. Que inclusive na Amazon, você deve ter acompanhado, eles já não querem mais MEI vendendo lá. Já não querem. Então, eu sempre oriento. Eu vou trabalhar com e-commerce. Ok. Vamos abrir uma microempresa. Não, mas o custo é mais alto. Confia no que eu estou falando para você. Né? O próprio robô do Mercado Livre ele vai te recomendar melhor. O robô da Amazon, da Shopee, da Magalu, seja lá de quem for, vai te recomendar melhor do que se você for um MEI ou uma pessoa física vendendo ali dentro. Porque eles querem profissionalizar o negócio deles. Então, se você se mostra profissional, né, se você tem uma análise tributária feita desde o início do seu negócio, você até acaba ganhando competitividade, porque a parcela do tributo vai impactar diretamente no preço final do seu produto, entendeu, Lincoln? Então, de fato, tem que ter análise tributária desde o início do negócio. E se você não tiver um profissional contábil por perto, infelizmente você não vai conseguir, porque o nosso sistema tributário é uma grande teia de aranha, né? É complicado Verdade. complicado para o contador entender, porque de tempos em tempos eles estão alterando tudo.